Você está preparado para o book haul? Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e esse é o book haul do mês de outubro. Eu vou te mostrar tudo que chegou por aqui durante o mês. E tem muita coisa legal. Eu ganhei presente, gente, eu ganhei presente. 2 livros maravilhosos. Tem livro que eu já resenhei, graças a Deus. E tem muita coisa que eu recebi que já está entrando. Eu já tô olhando ali, quero botar em todas as pilhas de leitura. O primeiro livro que eu vou te mostrar é uma coisa absolutamente fantástica. Já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui nos cards pra você conferir. E esse é o livro de estreia do Hank Green, irmão do John Green. E foi uma história que me dividiu um pouco, eu não sabia exatamente que nota dar, porque tiveram alguns elementos ali no finalzinho que me deixaram um pouco... Mas é uma história que eu acho que todo mundo deveria ler, principalmente pelo tema que ela tem, pelas coisas que ela aborda. É muito interessante ver como ele desenvolveu exatamente esses tópicos, principalmente relacionados à vida, a redes sociais e notícias e embates políticos, enfim, polarização, tem muita coisa relacionada aqui e é bem legal. Outro livro que chegou por aqui é a guia e vai ter vídeo em breve aqui no canal. E olha, eu vou te dizer, esse livro, nossa senhora, é o tipo de ficção, é o tipo de história que eu gosto muito e é simplesmente bem escrito pela Evany. E assim, eu fiquei muito feliz de ter encontrado essa história de verdade. A gente vai conhecer a Mariana e a Mariana tem uma vida perfeita, só que certo dia acontece um acidente e ela e o rival dela são levados para as 7 colônias e coisas ali começam a acontecer. Mas eu vou contar um pouquinho mais quando o vídeo da resenha sair, mas já garante o seu, eu vou deixar o link aqui pra você comprar, ok? De presente eu ganhei 2 livros que eu estava querendo muito e sério, eu fiquei simplesmente emocionada quando eu abri os pacotinhos deles. E o primeiro é Os Fornos de Hitler, onde a gente vai ver a história real da Olga e ela sobreviveu a 2 campos de concentração e é uma história assim que, pelo que eu li, é bem detalhada em relação a tudo que ela viveu, então assim, tem que ter um pouquinho de estômago mesmo. E o outro é O Farmacêutico de Auschwitz, que a gente vai ver ali a questão dos farmacêuticos, esse grupo aí que se uniu e o que aconteceu hoje, quais são as consequências que existem hoje. Pra você ter uma noção, a Bayer veio talvez dessa união aí. Então a gente tem um trabalho de pesquisa muito interessante da Patrícia Posner. Eu tô bem ansiosa pra ler e certamente estou indo pra pilha ali de ler logo. E comprei Hagseed, que era um livro que eu queria muito ler, da Margaret Atwood, a mesma autora de O Conto da Aia. E aqui no Brasil ele foi lançado como Semente de Bruxa, e eu queria muito ler porque ele é baseado, é como se fosse uma releitura, digamos assim, de The Tempest, do Shakespeare. E aqui a gente vai ter um cara que quer vingança, e ele acha que uma peça teatral, num presídio, ele vai conseguir aquilo que ele tanto almeja, mas a gente não sabe se isso vai acontecer. Enfim, eu quero muito ler. Caso você já tenha lido Semente de Bruxa, me conta aqui nos comentários e me diz o que você achou. Da Darkside eu recebi Refugiados, A Última Fronteira, e de verdade, o acabamento por dentro, a arte é muito incrível. Eu vou tentar mostrar pra vocês de pertinho, mas sem palavras. Olha essa fitinha aqui diferente. E ele vai contar a história de um lugar chamado Selva, onde tem diversos refugiados ali querendo ir pra Inglaterra, pro Reino Unido. E a gente vai acompanhar exatamente isso. E pelo que eu vi, é um trabalho assim muito mais jornalístico, onde a gente vai acompanhar a situação dos refugiados, como é que tudo isso acontece. Enfim, eu tô bem ansiosa pra começar a ler e é bem fininho, então dá pra ler rápido, mas ainda assim parece ser uma história bem impactante. Também da Darkside eu recebi o 2º volume do Edgar Allan Poe, que faz parte do Medo Clássico, e esse livro aqui, ele me surpreendeu por tudo que ele tem como conteúdo, porque tem muita coisa que eu nunca li, e eu fiquei extremamente impressionada com a contracapa, eu acho que é, né? Enfim, a parte de dentro vem um pôster, é isso. É um pôster dentro do seu livro já, você não precisa se preocupar em ter um pôster, já tem. Então tem muita coisa, eu gostei muito disso, porque tem muita coisa que eu não li ainda, então eu já marquei aqui algumas coisas pra ler. E caso você fique curioso ou curiosa, eu posso listar aqui pra você quais são os contos, as histórias que tem nesse livro. Do Pipoca e Nanquim, eu recebi o 2º livro do Conan o Bárbaro. Se você assistiu o outro book haul que eu falei sobre um episódio engraçadinho que eu tenho em relação a Conan, você deve saber qual é a história. Se você ainda não assistiu, corre aqui pra assistir, porque tem muita coisa legal. E veio o 2º e eu tô bem ansiosa pra ler, porque, como eu disse, se você tem que escolher algum quadrinho, alguma graphic novel clássica, escolha Conan, porque a criação desse personagem é muito incrível e tudo que ele faz e a forma como ele age, ele é bem complexo, eu gosto muito e eu fiquei bem feliz de ler finalmente sem ter 9 anos de idade, né? Nossa, que pesado. E o pessoal do Pipoca e Nanquim também me mandou este livrão aqui, que é um compilado de, se eu não me engano, 5 ou 4 histórias, que é o Anel do Nibelungo.
E ele é uma ópera, uma ode do Richard Wagner, que foi escrito lá em 1840 e poucos, e a gente tem o mito desse anel aqui, que é um anel que ele dá um poder, mas também dá uma maldição. E pelo que eu vi aqui, eu dei uma folheada, parece que é realmente baseado, como você pode ver pela capa também, em coisas nórdicas, em mitologias nórdicas. Então tô bem ansiosa, eu acho que eu vou ter que fazer talvez um trabalho aí de pesquisa prévia pra entender melhor a história, mas eu tô bem ansiosa e ele é lindo demais por dentro. Olha, eu não tenho nem palavras pra esse pessoal do Pipoca Nanquim. Palmas. Apenas isso. Palmas. Da Companhia das Letras eu recebi um pacotinho recheado com muitas coisas, mas o primeiro livro que eu quero mostrar é esse aqui, que tem um título bem engraçadinho, que é O Dia em que a Minha Vida Mudou por Causa de um Pneu Furado em Santa Rita do Passa Quatro. A gente vai ter uma personagem que tem um namoradinho que eles nunca se beijaram, e a turma do 6º ano dela resolveu contar todos os segredos para as pessoas, mas ela queria conversar com a mãe, só que ele apareceu e a gente não sabe quem é ele. Enfim, eu fiquei bem curiosa porque o desenhozinho é muito fofinho, e se você já leu esse livro, me conta porque eu tô bem curiosinha. Também nesse pacote veio O Quarto de Giovanni, do James Baldwin, e essa história vai se passar em Paris, nos anos de 1950, mais ou menos. E a gente tem um protagonista que pediu a namorada em casamento, e ela pensou, bom, vou viajar para ver o que eu faço, se eu aceito ou não. Nesse meio tempo, ele acaba conhecendo Giovanni, um garçom, e ele acaba descobrindo algumas coisas sobre si mesmo, e colocando em xeque tudo aquilo que ele tinha planejado para a vida dele e da namorada, talvez. E esse livro é basicamente autobiográfico, porque o James saiu dos Estados Unidos, foi morar em Paris e acabou se descobrindo ali bissexual. Então a gente vai ver exatamente essa história, como é que se desenvolve. Muita gente compara com Ernest Hemingway, que tem ali 3 décadas de diferença de um pro outro, mas eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar dessa história e eu fiquei bem curiosa. Também recebi Sebastopol, eu acho que é assim que fala, não tenho certeza, do Emílio Fraia, e veio autografado, super amei, e ele fala que são 3 histórias dentro de histórias, e realmente pela sinopse a gente vê que são 3 contos que trazem ali vida de pessoas que foram mudadas bruscamente. Eu fiquei bem interessada e também é bem fininho, dá pra gente ler super rápido. Nesse pacote também veio um livro que eu estava querendo muito ler, que é O Homem de Areia. A Sabrina, que eu acompanho pelo Instagram, ela leu, super amou. E assim, eu tô bem ansiosa pra começar a leitura. A gente vai ter serial killer, vai ter um cara que reaparece porque ele tava morto e a gente não sabe por que ele apareceu. Eu não vou contar muito porque com certeza eu vou fazer vídeo sobre esse livro aqui. E eu tô muito ansiosa pra ler logo. Se você já leu, me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. E, sério, eu tô muito ansiosa pra ler essa história. Também recebi O Reino de Zália, que é um novo livro da Luri Trigo. E nesse livro a gente vai conhecer a história da Zália. Ela não queria fazer parte dessa questão de reino, só que tem um atentado contra o príncipe herdeiro. E ela se vê obrigada a voltar para o reino e ela começa ali a ouvir a resistência, a ouvir o que eles estão falando, e ela percebe que eles têm razão no que eles estão falando. Então assim, é um livro que eu quero muito ler e parece ser muito legal, muito leve, mas também que traz coisas reflexivas pra gente pensar, e eu tô apaixonada por essa capa. Olha essa capa, gente, sério. A Globo Livros me mandou 2 livros que eu com certeza vou devorar, que o primeiro é A Distância Entre Nós e o segundo é O Segredo Entre Nós. E assim, é uma história que tem uma temática que eu gosto muito de acompanhar. Eu tenho até alguns livros ali na minha prateleira e eu preciso colocar mais alguns outros e eles com certeza vão fazer companhia, que é a questão da Índia, da desigualdade que existe na Índia. E a gente tem 2 personagens, a Bhima e a Sira. Eu não sei se é assim, obviamente não vai ser assim que eu estou falando, mas a gente tem 2 pessoas que vivem em lados opostos. A Bhima, ela mora numa favela em Bombaim e a outra personagem vive num bairro confortável, ela tá esperando um netinho, tá esperando um bebê, assim como a Bhima, que tá esperando também a sua neta, tá esperando um bebê, só que o sentimento é completamente diferente e a gente vai acompanhar exatamente essa história das duas, como uma se porta e a outra também vê essa situação. Elas não são amigas, até porque elas têm uma relação ali de patroa e empregada, mas elas convivem juntas, então a gente vai ver realmente como é que essa história se desenrola. É um tópico que eu gosto muito, se você tiver indicação de outros livros, deixa aqui nos comentários, tá bom? E por último, mas não menos importante, nós temos Um Dia em Dezembro. E esse livro vai contar a história da Lori. Lori não acreditava em amor à primeira vista, porém, entretanto, todavia, certo dia, passa um ônibus. Ela olha pro menino, o menino olha pra ela. E ali, ó, os olhares conversam. E
o ônibus vai embora. Isso acontece, viu? Prepare-se pra correr quando isso acontecer. Só que certo dia, a melhor amiga dela chama ela pra uma festa. E quem é o namorado da melhor amiga dela? Acertou, o menino do ônibus. Acontece, tá? Acontece. Bom, é isso. Se você já leu, me conta, porque eu estou bem curiosa pra saber o que acontece depois disso. E é isso, né? Esses são os livros que chegaram pra mim durante o mês de outubro. Caso você já tenha lido algum deles, me conta aqui nos comentários. Me conta como é que foi a experiência, se você gostou, se não gostou. Me conta que eu quero saber da sua indicação. E também vota aqui nos cards pra me dizer qual é o livro que você gostaria de ver vídeo aqui no canal, que eu quero muito saber, ok? Então é isso. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, já se inscreve pra gente conversar sobre livros. Não esquece também de deixar o seu joinha, porque ajuda demais. E me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!